Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e alguns dias atrás eu trouxe para vocês aqui um vídeo em que eu trouxe as melhores oportunidades de investimento em renda fixa para 2023. Vou inclusive deixar esse vídeo aqui em cima nos destaques. Caso você não tenha visto, vale super a pena você assistir. Mas hoje então eu quero fazer um outro vídeo, com um assunto oposto. Se nesse outro vídeo eu tinha falado sobre os melhores investimentos de renda fixa para 2023, agora eu quero trazer para vocês os 3 piores investimentos de renda fixa que você deve tomar muito cuidado e varrer aí da sua lista de intenção de investimentos. E inclusive já fica o convite para você compartilhar, mandar esse vídeo para aquele seu amigo, aquele seu parente, aquela pessoa conhecida que vive caindo em cilada ou é um investidor iniciante super desavisado que precisa então tomar conhecimento dos 3 piores investimentos de renda fixa que a gente tem no mercado para você passar bem longe e riscar isso tudo da sua vida, para você não cair em cilada, ter prejuízo e deixar a inflação engolir todo o seu patrimônio, que praticamente não vai render nada com esses investimentos. Mas antes de partir para essa lista desses 3 piores investimentos de renda fixa, que você deve ficar bem distante, eu queria te fazer um convite. Agora, nos dias 18 e 19 de janeiro, eu vou fazer uma imersão de 2 aulas gratuitas aqui no YouTube, para você aprender a investir em renda fixa, em tesouro direto, aprender o que é e como aplicar nos seus investimentos a marcação ao mercado nos títulos públicos, para você, sem abrir mão da segurança da renda fixa, ter excelentes rentabilidades. Sobretudo agora em 2023, que é um ano em que a gente ainda vai ter uma Selic muito elevada, que maximiza os seus ganhos e os seus retornos em renda fixa. Então, se você quiser ter acesso a essa sequência de 2 aulas gratuitas, se inscreva na imersão Jornada do Tesouro pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Dito isso, então vamos, enfim, aos 3 piores investimentos de renda fixa do mercado financeiro para você ficar bem distante deles. O primeiro é a clássica, a famigerada poupança. E sempre quando eu meto pau na poupança, inclusive lá no meu Instagram, eu vivo metendo pau na poupança. E se você ainda não me segue no Instagram, não deixe de me seguir por lá também. Mas sempre quando eu falo que a poupança é um péssimo investimento, ainda vem uma meia dúzia de pessoas que ficam tentando arrumar alguma justificativa para falar que a poupança vale a pena. Muita gente fala, a poupança rende pouco, mas ela não tem imposto de renda e por isso ela ainda vale a pena. E eu quero te provar com esse vídeo então que a poupança não vale nem um pouco a pena, ainda que ela seja um investimento com isenção de imposto de renda. Isso porque, pessoal, de acordo com as regras atuais para os investimentos feitos em poupança, a poupança é um investimento de renda fixa isento de imposto de renda, mas que tem uma rentabilidade mensal de 0,5% enquanto a Selic estiver igual ou acima a 8,5%. Então hoje, que a Selic está em 13,75%, a nossa poupança está em 0,5% ao mês, o que dá uma rentabilidade em termos anuais de 6,1%. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança ela rende 70% da Selic. De forma que a poupança ela nunca vai ter uma rentabilidade superior a 6,1% pelas regras atuais. Então, mesmo que ela seja isenta de imposto de renda, é uma rentabilidade muito ruim, uma rentabilidade muito abaixo do que você pode ter com outros investimentos de renda fixa tão seguros quanto a poupança. E o pior, pessoal, em épocas de inflação elevada, toda essa rentabilidade da poupança que já é pequena, ela é praticamente engolida pela inflação, de forma que o seu dinheiro ele não tem um ganho real, ele não tem um ganho que efetivamente vai te proteger da inflação, que é a deterioração do poder de compra do seu patrimônio ao longo do tempo. Como eu tinha dito para você, utilizando a regra atual da poupança, que rende 0,5% ao mês ou 6,1% ao ano, quando a Selic está igual ou acima de 8,5%, isso dá então 6,1% em termos anuais. Para vocês terem uma ideia, no acumulado do ano de 2022, a nossa inflação medida pelo IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação, elaborado e calculado pelo IBGE, registrou um acúmulo de 5,9%. E aí a gente tem de um lado a poupança rendendo 6,1% em termos anuais e a inflação engolindo a sua rentabilidade em 5,9%. Ou seja, praticamente não sobra nada de rentabilidade real acima da inflação para o seu dinheiro. De forma que no longo prazo, uma rentabilidade tão baixa quanto essa da poupança, que praticamente mal repõe a inflação, isso vai corroer, vai deteriorar o poder de compra do seu patrimônio. E por isso, então, gente, para nada, para absolutamente nada, a poupança é um investimento indicado. Para você ter uma ideia, se você trocar a poupança
né, por um CDB de liquidez diária que rende 110% CDI. Inclusive, nesse último vídeo que eu deixei aqui nos destaques, eu expliquei mais sobre esse CDB. Se você deixa o seu dinheiro num CDB que tem liquidez diária, que rende 110% CDI, você vai ter uma rentabilidade anual, ao invés de 6,1% na poupança, de 15,01% com esse tipo de CDB. E ele não tem nenhum tipo de risco adicional em relação à poupança, você não incorre nenhum tipo de risco de perda de capital, pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, assim como com a poupança, e mesmo se você descontar o imposto de renda que incide obrigatoriamente na fonte, ou seja, você nem precisa se preocupar com o imposto de renda, porque quando você resgata o seu dinheiro do CDB, esse desconto ele já é feito automaticamente, ainda assim, a sua rentabilidade em CDBs, ela é de praticamente 2 vezes mais do que a poupança. Então não tem motivo para você ficar parado no tempo, você ficar com preguiça de buscar opções mais rentáveis para o seu dinheiro, porque para fazer isso você não precisa correr nenhum tipo de risco adicional, nem fazer investimentos difíceis e mirabolantes. Basta trocar a poupança por um CDB de liquidez diária, como esse que eu mostrei aqui nesse vídeo dos melhores investimentos para 2023, cujo link eu vou deixar também aqui na descrição. Já o segundo investimento de renda fixa, que está dentre os piores que a gente tem no mercado, são os famigerados títulos de capitalização, que de banco para banco, pessoal, variam de nome. Inclusive os grandes bancos aí, eles se preocupam em dar nomes bonitinhos para esses investimentos para tentar aí, muitas das vezes, ludibriar o investidor. Títulos de capitalização, por exemplo, no Banco do Brasil se chama Orocap, títulos de capitalização no Banco Itaú se chama PIC. E esses investimentos, pessoal, nem sequer poderiam ser chamados de investimentos, porque na verdade a única rentabilidade, o único retorno que eles te dão é a chamada TR, taxa referencial, que é uma taxa de juros que na nossa economia, há alguns anos atrás, ela ficou praticamente zerada e que em 2022, no acumulado dos meses de 2022, ela chegou, gente, a 1,47%. Agora imagina, num ano inteiro, você ter de rentabilidade anual 1,47%. Isso é ridículo, não faz sentido nenhum. Muita gente fala, você não tem uma rentabilidade muito boa com títulos de capitalização, mas por outro lado você participa de sorteios, já que títulos de capitalização são investimentos, formas de captação de recursos feitas pelos bancos, que te dão o direito de participar de sorteios feitos por essas instituições. E aí, pessoal, vamos e convenhamos, Se você quiser participar de sorteio, apostar alguma coisa, vai logo de uma vez e aposta na Mega Sena, faz um joguinho ali na lotérica, e não ficar atrelando o seu dinheiro a esse tipo de aplicação com uma rentabilidade extremamente ruim, só por causa de um sorteio ou outro que nem tem grandes prêmios assim, nem são tão grandes coisas. Então, um título de capitalização que rende apenas a TR é um outro tipo de investimento que, na minha visão, nem poderia ser chamado de investimento e que você vai riscar da sua vida. E sempre que vier um gerente de banco aí te oferecer um investimento como esse, você não vai fazer. Já o terceiro investimento de renda fixa, que ele é um pouquinho mais elaborado, tem uma compreensão assim um pouquinho mais difícil e que por isso muitas vezes as pessoas são ludibriadas por esse tipo de investimento, são os chamados COIs, certificados de operação estruturadas, que são muito oferecidos por corretoras, Tem vários alunos dos meus cursos que são continuamente assediados por e-mails, por ligações de corretoras, de agentes autônomos, que ficam oferecendo esses COIs, certificados de operações estruturadas. Só que essas pessoas que oferecem esses investimentos, ela não vira para você e fala, olha, eu tenho um COI, um certificado de operação estruturada, que vai te dar esse tipo de rentabilidade. Ninguém fala assim com você. Essas pessoas, via de regra, te abordam, na maior parte das vezes por e-mail ou por uma ligação telefônica, falando que tem um investimento com um cenário de rentabilidade projetado muito vantajoso. E, na verdade, o que são os COIs? São investimentos de renda fixa, pessoal, que tem a sua rentabilidade atrelada a um evento futuro incerto. Ou seja, você vai ter uma rentabilidade combinada caso e apenas se um cenário específico que a corretora criar e desenhar, ele for concretizado. E aí, pessoal, obviamente que a corretora ela não é boba, ela não é trouxa, Ela não vai te trazer um cenário de rentabilidade positivo e atraente que seja facilmente atingido. Ela vai criar um cenário, pessoal, que dificilmente vai ser atingido, que vai ter uma probabilidade muito pequena de acontecer, de forma que seu dinheiro vai ficar preso nesse tipo de operação. Geralmente nos COIs, o seu dinheiro fica preso entre 3 a 5 anos e durante esse período você não pode resgatar, não pode mexer no seu dinheiro e caso esse cenário futuro incerto aí não se concretize, você não recebe praticamente rentabilidade nenhuma ou recebe uma rentabilidade que frente a outros investimentos de renda fixa, como até mesmo esse CDB que eu trouxe aqui daqui a pouco para vocês, é inferior a essa rentabilidade de investimentos de renda fixa simples, como CDBs, LCIs e LCAs. Para ilustrar o que é um COI, eu vou trazer um para vocês aqui, que é o COI XP Bolsa Americana. Bom, pessoal, então vou projetar aqui na tela do meu computador, um exemplo clássico de um COI,
né, que atrela a rentabilidade futura que você vai ter a um evento futuro incerto que tem, na verdade, uma probabilidade baixa de acontecer. No caso desse COI aqui, pessoal, ele te traz aqui como promessa uma rentabilidade, ó, no vencimento em caso de alta no preço do ativo. E aí, o que a gente tem aqui? A corretora, ela escolhe um ativo subjacente, que vai ser o ativo em que vai se basear essa proposta, essa promessa de rentabilidade atrelada ao evento futuro incerto, que aqui no caso é o índice S&P 500, que é um índice do mercado financeiro que projeta o comportamento na Bolsa de Valores americana das 500 empresas mais negociadas na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. O valor mínimo de aplicação é de R$5.000, né? O seu dinheiro, ele vai ficar preso, investido, aplicado nesse COI entre 2022 e 2027, ou seja, são 5 anos, não há garantia do fundo garantidor de créditos, e você, pessoal, depende, o seu cenário de rentabilidade, ou seja, de performance do COI durante todos esses 5 anos, ele vai depender do comportamento, né, a variação desse ativo subjacente, que aqui no caso é o índice S&P 500. Então perceba que se durante os próximos 5 anos o índice S&P 500 caírem até 60%, ou seja, ter uma redução no seu valor de 60%, ou tiver uma valorização de até 50%, que é o mais provável que aconteça durante os próximos 5 anos, você vai ter ao longo desses 5 anos uma rentabilidade de 50%. O que dá, em termos anuais, pessoal, um retorno de apenas 8,45% no ano. Fora que aí sobre esse valor ainda vai incidir imposto de renda dos investimentos de renda fixa na tabela regressiva, que é que eu vou deixar aqui. Então perceba que a grande probabilidade nesse COI é que nos próximos 5 anos você tem uma rentabilidade anual de 8,45%, que é muito abaixo do que você pode conseguir em investimentos de renda fixa, como CDBs, que rendem 110% CDI, LCIs e LCAs, que rendem 95% a 100% CDI, ou seja, na minha visão, não vale nem um pouco a pena, né? Porque você não consegue ter uma rentabilidade satisfatória, que só vai vir, pessoal, se esse ativo ele tiver uma valorização de pelo menos 100%, ou seja, dobrar de valor nos próximos 5 anos, o que é muito difícil de acontecer. Se isso acontecer, né, ainda que, digamos assim, o mercado dê uma zebra e que essa probabilidade pequena ela se concretize, você vai ter uma rentabilidade no COI durante o período, né, desse valor, dessa valorização que ultrapassar aí 100%. Então, se esse ativo, o S&P 500, ele se valorizar 100%, você vai ter uma rentabilidade do COI de 100%, o que dá em termos anuais aí uma rentabilidade de 14,87% em termos brutos, sobre a qual ainda vai incidir o imposto de renda na tabela regressiva, que a alíquota, então, nesse caso aqui, vai ser de 15%. Então, percebe que a probabilidade de você ter um ganho meia boca, um ganho michuruca, ela é muito grande. Na verdade, você não vai ganhar tanto assim quanto em outros investimentos simples e eficientes, como CDBs, LCIs e LCAs. Mas as corretoras, elas criam uma historinha, né? Falam que você tem um cenário de rentabilidade, né, de mais de 100%, tudo isso para te atrair, né? Só que na prática, você vai ver que lá no final das contas, passado os 5 anos, você não vai ter uma rentabilidade que venha justificar você aplicar nesse tipo de ativo. Se você optar por investimentos mais simples e mais eficientes, como os que eu disse aqui, CDBs, LCs, LCAs, você certamente vai ter uma rentabilidade muito melhor, sem correr nenhum tipo de risco adicional. Então, na minha visão, COI também é um nome muito bonito aí que criaram para investimentos de renda fixa, com uma compreensão um pouquinho difícil, que então faz muitas vezes as pessoas caírem nesse tipo de investimento aqui, acharem que são bons investimentos, mas, na verdade, não são. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né, esses investimentos que, na minha visão, não fazem nem um pouco de sentido, poupança, título de capitalização, COI, tudo isso são investimentos aí criados para te entregar baixa rentabilidade para que as instituições fiquem com o seu dinheiro por bastante tempo e que já que então não te entregam uma boa rentabilidade, não vale a pena, não faz sentido nenhum você investir nesse tipo de aplicação. Lembrando, não se esqueçam de se inscrever na nossa imersão A Jornada do Tesouro para você ter acesso às aulas gratuitas dos dias 18 e 19 de janeiro. Qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer sugestão, deixe aqui embaixo para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.